todos. Ai, sempre eu fico nervosa quando eu subo aqui. É engraçado isso. E esse tema mexeu muito comigo. Tive muitas lutas para trazer essa palavra de hoje. Não vai ser uma palavra muito teórica, cheia de versículos e vir a Bíblia para cá, para lá. Nós vamos fundamentar, lógico, na palavra de Deus. Mas eu orei ao Senhor para que eu pudesse trazer para vocês mais testemunhos do que uma palavra teórica. Por quê? Eu não sei se você já reparou, mas de tudo que você ouve numa pregação, dali uma semana você ainda lembra do testemunho que foi contado, mas às vezes da pregação você não lembra nada. Então, hoje, como esse tema é muito importante, eu pedi ao Senhor isso. Então talvez vocês vão me ver pregando de um jeito diferente, não tem problema. O Espírito Santo é multiforme, graça e sabedoria, amém? O importante é que ele fale no seu coração. Eu vou fazer uma pequena oração, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós colocamos diante de ti nesse momento o nosso coração e a nossa mente, para que o teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar ao nosso coração. Senhor, todo e qualquer empecilho das trevas, eu peço agora que o Senhor blinde a mente e o coração dos teus servos e daqueles que eu vou ouvir depois, Senhor, pelo YouTube. Em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor possa estar derramando e falando só aquilo que só o teu Espírito consegue falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 4 ao 9. Eu vou ler com vocês do jeito que está aqui, para a gente ficar para ficar todo mundo lendo mais ou menos a mesma coisa. Amém. Vamos lá. Acharam aí na Bíblia? Quem abriu? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Amém? Eu vou contextualizar vocês o que está acontecendo com o povo de Israel quando Deus traz essa palavra. Todo mundo se lembra que na pregação do pastor, a pregação inicial sobre esse tema, não toque nas crianças, o pastor falou sobre quem? Moisés, né? Ele disse que o faraó queria matar todos os meninos, e Joquebede, aquela mulher, pegou, enrolou Moisés, e por conta da atitude daquela mulher de coragem, Moisés ficou livre da morte. Ok, então nós sabemos que Moisés se tornou o que de Israel, gente? O libertador. Ele quem tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Amém? Isso está então no livro de Êxodo, né? Êxodo, saída do Egito, e o povo vai até o deserto. Depois, o próximo livro, né, que Moisés escreveu é o livro de Levítico. No livro de Levítico, o povo já está no deserto e Deus começa a ensiná-los a lei, para eles terem uma rotina com esse Deus. Porque até então, o Senhor tirou eles do deserto, tirou eles do Egito com mão poderosa, fez vários sinais lá, mandou maná, era uma coluna de fogo à noite, era uma nuvem durante o dia. O Senhor mostrou que Ele era um Deus poderoso. Mas agora, Ele queria habitar entre aquele povo. Ele queria ensinar uma rotina com aquele povo. E o livro de Levítico vai falar tudo sobre isso. Depois desse livro, nós vamos entrar num livro chamado Números, que aí o negócio começa a pegar. Por quê? Moisés ainda continua conduzindo aquele povo. Só que, para sair do Egito até a terra prometida, pasmem vocês, eram 240 quilômetros. Isso significa que no máximo eles demorariam 30 dias. Se eles andassem 35 quilômetros por dia, eles demorariam uma semana para ir do Egito à terra prometida. E quanto tempo o povo
ficou no deserto? 40 anos. O que aconteceu? Esse povo no deserto começou a murmurar, começou a reclamar. E chegou um momento que eles diziam assim: quem dera a gente morresse aqui nesse deserto. E quando o Senhor ouviu do céu aquilo, o Senhor disse: seja feito com vocês as vossas petições. Tudo que vocês estão me pedindo, então vocês vão morrer aí. Só que como eu fiz uma promessa de que eu tinha uma terra prometida, os seus filhos entrarão na terra prometida, mas todos vocês vão morrer no deserto. Enquanto o último não morrer, essas crianças não entram na terra prometida. Então o povo ficou lá mais 38 anos. E está no livro de Números. Então o livro de Números vai falar sobre esse povo, essa antiga geração, a transição que o povo morre e Moisés treinando essas crianças que agora já estão ficando grandinhos para ir para a terra prometida. Depois do livro de Números vem esse livro aqui que a gente leu hoje, que é o livro de Deuteronômio. E o que esse livro vai dizer? Esse livro vai dizer que Moisés pegou aquelas crianças que agora eram adultos e foi para a terra prometida, e Moisés começa a fazer o quê? Ele teve que ensinar a lei tudo de novo. Por quê? Porque aquelas criancinhas cresceram e nasceram no decorrer da murmuração dos pais. Eles não viram os prodígios e as maravilhas desse Deus. Eles não viram tudo que Deus fez. Eles ficaram esperando esses pais morrerem no deserto para entrar na terra. Então eles precisavam conhecer esse Deus. Então Moisés começa a repetir tudo, de Êxodo, Levítico e Número, para esse pessoal em Deuteronômio. E aí, nós chegamos nessa parte, que é o segundo discurso de Moisés, que é praticamente a confissão de fé dos judeus. Essa oração que a gente leu aqui é chamada de Shema. Vocês já viram os judeus quando eles usam duas caixinhas assim, ó, uma caixinha aqui no braço, enrolada, e põe uma aqui na testa? Vocês já viram? Sabe o que tem dentro dessas caixinhas? Exatamente esses versículos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E culcarás ao coração dos teus filhos. Tem tudo isso aqui que nós lemos nessas caixinhas. E aí, o que acontece? Vocês sabem também que os judeus, eles colocam, né, na porta das casas um negócio que chama mezuzá. Vocês já viram? Um negocinho dourado. Lá dentro também tem essa mesma oração. E aí, eu quero falar algo para vocês. Moisés morre e essa geração vai conquistar as terras junto com o sucessor, que é Josué. Quem treinou Josué? Moisés. Josué então era forte espiritualmente? Sim, ele era forte. Josué então, junto com essa geração que ouviu tudo que Deus falou, começa a treinar esses filhos e eles começam a conquistar as terras. E aí o que acontece? Eles conquistam as terras. Só que eles conquistam e têm filhos. E eles já estão nas terras. E eles não querem que os filhos, na verdade, eles ficam assim, agora vamos desfrutar um pouco, né? A gente passou tanta luta. Vamos desfrutar um pouco. E eles negligenciam o ensino da palavra aos seus filhos. E aí nós entramos no livro de Juízes e o que acontece? A geração que vem dos netos de Josué, filhos dos filhos, não andam com o Senhor. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se nós não fizermos a nossa parte, os nossos filhos não vão andar com o Senhor. E qual foi o erro, fora isso, essa negligência, qual foi o outro erro dos filhos de Josué? Vamos ler mais isso aqui, que está no capítulo 1 de Juízes. Vamos ler o 21 e o 28. Põe aí para mim, Juízes 1, 28. Porém, os filhos de Benjamim, vocês vão ver que vão ter vários nomes, Benjamim, Judá, são todos os filhos das tribos, né? São as 12 tribos, então aqui está uma das tribos. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Próximo, 28. É Juízes 1, 28 agora. Isso.
Quando, porém, Israel, outro filho, outra tribo, se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de tudo. Então nós temos aqui dois problemas desses pais. O primeiro, eles deixaram de ensinar a palavra do Senhor. E uma cultura muito mais forte dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus influenciaram aquelas crianças e desestabilizaram elas. Fora isso, o Senhor disse, quando você entrar na terra, você expulsa tudo que é do inimigo. Eles chegavam lá, a gente está dominando eles, vou fazer eles de escravos. Deixa eles aqui. Vocês sabiam que no livro de Cantares de Salomão, Salomão fala assim, olha, cuidado com as raposinhas, que devastam as vinhas e destroem quando elas estão em flor. A flor é o estágio, é o penúltimo estágio do fruto. Essas pequenas raposas destruíam a flor e não permitiam que os frutos viessem. Então aqui, hoje, o que eu quero dizer para vocês é que essa semelhança não é mera coincidência. Nós estamos vendo uma geração de crianças e adolescentes sendo engolida por uma cultura fora da palavra de Deus. E a culpa é dessas crianças? Não é. A culpa é da geração anterior, que somos nós, que não estamos inculcando na cabeça deles a palavra do Senhor, os valores do Senhor, e estamos ainda permitindo que as raposinhas acessem as nossas casas. Nós deixamos e achamos, não, tá tudo bem, não tem nada a ver, como o pastor não falou, né? Lá no inferno vai ter uma porta escrito nada a ver. Seja bem-vindo. Irmãos, nós vamos ver um Deus que não se mistura com o pecado. Não adianta você cobrar o seu filho e liberar ele com as coisas. Nós estamos vendo uma artilharia pesada. Satanás não está brincando. Olha, eu queria muito, na hora que eu estava preparando a palavra, eu pensei muito no Natan. Só que ele não está aqui agora. Eu ia chamar o Richard aqui, o Natan. Quem conhece o Natan, filho do Richard e da Dayane? Vocês conhecem? Amém? Eu vou colocar, visualizem aí, tá? Que eu não vou conseguir fazer o mod que o Natan não está aqui. O Richard e o Natan. Nós, como igreja, que somos aqueles que fazem a resistência, que seguram as portas do inferno para não prevalecer contra nós, nós olhamos para o Richard e falamos, poxa, o Richard é muito promissor aqui na igreja. Ele tem dom e ministério de apóstolo, ele pinta a igreja, ele está aqui a serviço, ele mexe com a mídia, ele louva. Vamos investir no Richard. E aí Satanás fala, isso aí, investe no Richard, sabe por quê? Ele só tem meia vida pela frente. Enquanto isso eu invisto no Natan, que tem uma vida inteira, que vai construir uma família, que tem toda a vida pela frente. Então nós precisamos mudar esse entendimento. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando ela diz, lá em Salmos, deixa eu ver aqui, vamos abrir lá em Salmos, acho que é 21 ou 24, peraí, 127, abre aí, põe aí para mim, Salmos 127, 4 e 5. 127, Salmo 127, 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Para com esse versículo. Como flecha nas mãos do guerreiro. Quem é a arma? Nós ou os filhos? São os filhos. Eles são a flecha. Eles são a arma. É eles que acertam o alvo. Nós somos quem preparamos. Adianta um guerreiro bem preparado com uma arma que não funciona?
E a palavra de Deus está dizendo, olha, bem-aventurado ele é, sabe por quê? Porque quando ele enfrentar os inimigos à porta dele, ele não vai ser envergonhado. Nós não seremos envergonhados por conta das nossas flechas, por conta das nossas crianças. Porque a palavra de Deus vai dizer que o perfeito louvor sai da boca das criancinhas. A palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus é deles. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 8:2, da boca das crianças e dos que mamam no peito, tu suscitaste força por conta dos teus inimigos e adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingador. A força de Deus está neles. Por quê? Vocês sabem por quê? Por conta do nível de santidade e por conta do coração ensinável. Nós não temos esse nível de santidade e esse coração ensinável. Então eles são uma bomba no inferno. E por isso a gente vai ver Satanás gastando, investindo com astúcia, sutileza e tecnologia de ponta em cima deles. Satanás vai investir com tudo. Ele não está nem aí com a gente. Daqui uns 30 anos não tem mais ninguém aqui quase. Só os mais novos que vão estar, né, irmãos? E eu tô junto. Mas, assim, eles são a geração do avivamento. Eles vão carregar a presença. Sabe por quê? Se você olhar para trás, como é que foi a vida da sua avó? Foi difícil para ela fazer sua mãe estudar. Como é que foi a vida da sua mãe? Foi difícil para ela te dar o mínimo. A sua vida está bem melhor que a da sua avó e da sua mãe. E dos seus filhos, está muito melhor. Você talvez tenha se convertido depois de grande. Eles não têm o privilégio de crescer na presença. Tem o privilégio de crescer consagrado, apresentado ao Senhor. Vocês acham que Satanás está preocupado com a gente? Ele não está. Irmãos, eu fiquei assim em choque quando eu vi, sabe, que a mídia, né, na verdade a Cinemark com Discovery investiu 150 milhões no filme da Barbie. E a Barbie é uma boneca inspirada em quadrinhos eróticos. A Barbie tem como personagem principal uma prostituta suíça. E nós estamos levando os nossos filhos para assistir isso. Porque tá todo mundo tirando foto. Barbie. É bacana. E aí sabe o que Satanás faz? Põe na nossa cabeça que os nossos filhos, coitados, são vítimas. Tem que viver nessa bolha. Irmãos, eles não são vítimas. Eu falo para Valentina, você é diferente. Você tem uma missão. Você foi escolhida no ventre. Então, quando você vê o seu amigo, você fala, tadinho, né? Não tem entendimento. Não tem discernimento. Eu tenho do mundo espiritual. Se você for olhar, a Disney, ela investiu um dinheiro surreal num desenho que chama Little Demon. Que, gente, depois vocês pesquisem. Uma mulher, ela tem relação com o próprio Lúcifer e engravida e tem uma filha que é chamada filha do anticristo. E o desenho todo gira em torno de Lúcifer querendo a alma da criança porque ela é filha dele, uma adolescente. A troco do que eles estão fazendo uma coisa dessa? Toy Story, aquele Lightyear, pôs um beijo homossexual lá no desenho. Tem uma série também lindinha do Baymax, vocês sabem, é um bonequinho todo branquinho, gordinho, fofinho, carinha de fofinho. No meio do desenho tem um transexual dando conselhos para uma menina sobre menstruação e no final ainda tem um casal de homossexuais. A Marvel está querendo lançar o Homem-Aranha homossexual. Vocês sabem que a Disney, ela é uma corporação que custeou, nem sei se custeia mais, mas custeou durante anos,
funcionários que queriam abortar. Todos os gastos daqueles que queriam ir abortar e não podiam abortar no próprio estado, no próprio país. E aí, a gente olha um inimigo perseverante, constante, moderno, sutil, astuto, rico em tecnologia de ponta. E a gente quer fazer os nossos filhos ficarem em casa, lendo aquela Bíblia furada lá, velha, e achando que eles têm obrigação de gostar daquilo. Nós precisamos acordar. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. A gente precisa abrir os olhos. O que é que seu filho gosta? Minecraft? Existe uma Bíblia dos Minecrafters. Faça ele ler e depois fala para ele contar para você. Seu filho está adolescente, existe Bíblia em quadrinhos. Vocês sabem que eu, mesmo assim, gostando das histórias bíblicas e tudo, o Cristiano pode confirmar isso. Eu sempre pus algo no meu coração, falava, Senhor, a minha oração sempre foi, Senhor, eu preciso e eu quero que os meus filhos discernam a tua voz. Eu quero que eles falem contigo e eles ouçam a tua voz. Eu profetizo que os meus filhos vão ouvir a tua voz de uma maneira audível, sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, como pais, a gente acha que a gente tem a obrigação de fazer com que a criança enxergue Deus. Não, você tem a obrigação de falar dessa palavra quando você estiver no café da manhã, quando você estiver levando para a escola, quando você estiver andando pelo caminho, indo para o shopping, quando você estiver indo dormir. Lá em casa é proibido oração repetitiva. Quando começa a repetir muito, a gente já fala, e isso daí tá parecendo resto. Pode parar. É assim que você conhece alguém? Conversando sempre a mesma coisa? Lá em casa, as crianças, elas têm um período de oração. Esse período de oração eu já expliquei para eles. Cada um fecha a porta do seu quarto e vai conversar com o Senhor. Só sai de lá quando ouvir ele falar. E aí, sabe o que acontece? É muito interessante. Porque ele fala. Porque ele fala. E eles ouvem. Só que, eu ensinei que era algo secreto. Era um secreto deles com Deus. Então, muitas das vezes eu não sei o que eles conversam. Até dou uma pressionada, mas eles não me contam. Mas às vezes contam. E eles vão conversar e o Senhor vai falar. E cada vez que Deus falar com eles, vai enraizar essa comunhão no coração deles. Eu lembro que o Lorenzo estava vindo de uma série de aniversários. E aí ele não gosta de chocolate aqui, quem sabe, né? Então todos os aniversários que ele ia, era brigadeiro, bolo de chocolate, as criançadas tudo gostavam. E ele só gosta de um doce, beijinho. E aí ele estava se arrumando para ir para a festinha do Gu, lá em São Roque, lá perto da Rota do Vinho. E aí eu falei assim, Lorenzo, você tirou seu período de oração hoje? Ah, eu não tirei, então vai rápido antes da gente ir para a festa. Aí ele foi, saiu do quarto, eu falei assim, conversou? Sim, tirei. Esperou Jesus falar? Sim, esperei. Eu falei, Lô, o que é que ele falou pra você? Mamãe. Eu falei, Lô, só conta essa vez pra mamãe, só pra mamãe saber mais ou menos o que você anda conversando com ele. Aí ele virou e falou assim, não, é que eu falei pra ele que eu já tava cansado de ir nas festas de aniversário, só brigadeiro, só chocolate. Aí perguntei se na festa do Bu ia ter beijinho, e ele disse que ia. Falei, nossa, que bacana, glória a Deus, né, Lorenzo? Fui, deixei ele lá na festa do Gu e tudo. E aí depois a Gisele me ligou, que é a mãe do Gustavo, falando, Cláudia, foi tudo bem e tal. Então, você não acredita, Cláudia, na hora do parabéns, o Lourenço ficou super feliz. Porque quando eu fui encomendar os doces, veio na minha cabeça, nossa, o Lorenzo não gosta de nada de chocolate. Ele só gosta de beijinho, vou mandar fazer uns beijinhos pra ele. E lá, ela disse, Lorenzo, olha, a tia Gisele mandou fazer os beijinhos só pra você. Então, são pequenas experiências. Na verdade, não são pequenas, são grandes. Pequenas, grandes experiências. Porque isso vai alinhando eles. A Valentina, você perguntar pra ela, Valentina, o que você quer ser quando crescer? Ela fala assim, mãe, que é mesmo que o profeta falou? Que é mesmo que o profeta disse mesmo que eu ia ser, mãe? Porque ela está convicta de que ela não vai fazer nada fora da vontade de Deus. Ela está convicta que ela veio com uma missão e com um chamado.
2 anos, que não é legal dar tela para criança, não é mesmo. Tem uma parte no cérebro que é a parte exatamente dos vícios. Inclusive, nós estamos vivendo uma era terrível, onde nós temos médicos, falei hoje para o Cristiano, tem um médico aqui no Brasil chamado Cristiano Nabuco, ele é especializado em vícios não químicos, que são os vícios virtuais. São muito mais difíceis do que os químicos. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter equilíbrio. Então se você vai deixar o seu filho assistir um determinado horário, um tempo, veja o que ele está assistindo. Tenha um cuidado de ver o que é que ele está consumindo. Lá em casa as crianças gostam de acordar e assim, para dar uma acordada e tal, eles querem assistir alguma coisa. Eu falo, olha, só pode assistir se for desenho bíblico. Todo dia eles assistem um desenho do Midinho ali, 15 minutos tomando café da manhã. O Lourenço lembra de tudo. Coisa que ele ouviu não sei quantas vezes, eles relacionam porque é a linguagem deles. Mas não dá pra gente tentar colocar essas crianças dentro da palavra. Então Jesus veio com o jumentinho. Ah, não, eu aprendi assim na minha casa. A minha mãe me ensinou lendo a Bíblia com essa palavra. Gente, não é assim. A palavra de Deus fala que a gente está disposto todo dia de viver Romanos 12:2. Renovai-vos a vossa mente. Né? Nós temos que estar disposto a isso. A orar, Senhor, me dá estratégia para o meu filho. O Cristiano sabe, teve uma época que o Lourenço não queria orar. Ele detestava, ele chorava. Eu não gosto de orar. Falei, todo mundo passa por isso, Lourenço. Eu não gosto de orar. Eu não quero orar. Orar é muito chato. E aí, eu já não tinha mais estratégia para convencer o Lourenço que ele precisava orar. Aí, nós começamos a orar. Eu falei, Senhor, tua palavra diz que é o teu espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence o Lourenço. Eu não vou conseguir convencer ele, nem o Cristiano, nem a Valentina, que já tinha dado milhões de argumentos. A idade que ele estava não era coerente na cabeça dele. Ele não entendia por que ele precisava ficar fazendo aquilo tão chato. E aí, gente, se um dia vocês tiverem oportunidade, perguntem para ele, Lourenço, como é que foi o sonho que você teve sobre a oração? Irmãos, nós temos do nosso lado aquele que é mais forte do que está no mundo. Nós temos aquele criador de todas as coisas e ele tem a linguagem específica para falar com os nossos filhos. Olha, Deus deu um sonho para o Lourenço. E no sonho ele estava vendo do alto uma casa. Tinham 3 crianças dentro da casa. E ele via vindo ladrões, mas com aqueles capuzes representando demônios. Ele discerniu perfeitamente. E ele disse que a hora que as crianças viram que aqueles homens iam entrar na casa, as crianças 3 se esconderam. Uma se escondeu atrás da cortina, a outra se escondeu não sei que lugar, dentro do guarda-roupa e outra não sei o que. E ele, do alto, viu que os 2 meninos que se esconderam só ficaram com medo esperando, mas a menina orou. Os 3 homens entraram na casa. Adivinha o que aconteceu? Eles acharam o primeiro menino, acharam o segundo menino, mas a menina se tornou invisível dentro daquela casa. Foi suficiente. O Espírito convenceu o coração de uma criança, que na época devia ter uns 5, 6 anos, de que era importante orar. E a função daquela oração. Irmãos, eu não sei se vocês estão aí sabendo, né, tudo que está acontecendo no mundo, mas é uma coisa surreal. Na Escócia está provado que crianças a partir de 4 anos podem decidir a sua sexualidade. Na Suíça, eu vi um caso de uma pastora contando, uma criança dentro da igreja, aos 12 anos, com 13 anos, ela contou, olha, eu engravidei de um amiguinho com 12. Eu tive medo dos meus pais, eu contei para a professora e ela me levou na clínica. E eu abortei. E os meus pais não sabem até hoje. Irmãos, a Suíça está para provar, não sei se vocês viram aquela cápsula de suicídio assistido. 30 segundos, chama Sarcô, é uma experiência parecida com um sarcófago. Você entra e você aperta aquele botão. Em 30 segundos você morre.
com pessoas te assistindo. Logo a Suíça, cujo hino nacional, adivinha o que é? Um Salmos. Logo a Suíça, que foi palco da Reforma Protestante. Se nós não nos atentarmos, se nós não entendermos que a nossa função é proteger essa próxima geração, por que vocês acham que está tudo isso? Por que vocês acham que o investimento é todo neles? Eles são a geração do avivamento. Eles vão carregar a presença, eles não vão só pregar, eles vão carregar. Quando a Valentina estava na minha barriga, eu andava para lá e para cá e declarava: Valentina, você vai ser boca de Deus e profeta. Para adultos, ainda criança, o Senhor vai encher a sua boca com as palavras dele. O Senhor vai revelar o que o Senhor quer para a vida das pessoas, e você vai ser instrumento dele. A minha filha tem 11 anos. O Cristiano até brincou esses dias: nossa, é duro ter uma profeta em casa, que ela vem com cada cajado em cima de nós. Em cima da gente, que é os de casa que toma primeiro. Mas não foi sempre assim. Teve uma época que ela ficou vidrada no TikTok. E ela começou a se afastar, se afastar, se afastar. É a hora da gente orar. É hora da gente perseverar. Mas eu não estou vendo nada, Cláudia. Eu estou orando, mas eu não estou vendo nada. Mas continua orando. Porque não é você que convence. É o Espírito. E tem uma medida no mundo espiritual. Uma hora rompe. A palavra de Deus fala que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Profetiza. Libera a palavra profética. Vigia na boca. Ah, esse menino não vale nada. Nossa, preguiçoso. Teimoso. Às vezes a gente amaldiçoa. Com a autoridade que nós temos, a gente amaldiçoa. E essa palavra não é para só pais, não. Você é solteiro, você não tem filho ainda. Ou se você também é adulto, já é mais velho, casado e também não tem filho, você tem responsabilidade. Você está vivo nesse tempo. E a sua obrigação guardar e proteger essa geração. Se você não tem ninguém que você conheça de criança, e você vê uma criança que o pai e a mãe está metido em droga, está metido em um monte de coisa. Esses dias atrás o Cauê mesmo deu uma oferta para umas crianças aqui, para o Davi e tal. Você está vendo que eles não têm ninguém para orar por eles. Assuma essa responsabilidade no mundo espiritual. Coloque o nome dessas crianças no seu caderno de oração. Se comprometa. Pelo menos no dia do juízo, você não vai chegar diante de Deus e falar: eu não sabia, eu achei que a minha missão era só evangelizar, a minha missão era só pregar. Não! Cada um aqui tem uma missão específica? Tem. Mas nós temos a obrigação de proteger essa geração. Porque se a volta de Jesus está próxima, eles são a geração do avivamento. Vou contar para vocês uma história que eu vi da tia Jo, uma ministra de crianças. Aliás, achei tão legal que eles usavam uma camiseta: tia de crianças riscado, geradora de profetas. E ela disse que ela tinha uma criança chamada Clarinha, que estava na escola, devia ter os seus 7, 8 anos. E a professora lá na sala começou a explicar sobre o modelo familiar. E chamou 2 meninos à frente, colocou as crianças e começou. A Clarinha é filha de pai e mãe crente, uma advogada, parece que um engenheiro, avó crente, de oração. E aí colocou 2 menininhos e falou: olha, se você quiser beijar ele, você pode. Se você quiser namorar ele, você também pode. Se vocês 2 quiserem casar, vocês também podem, porque o Brasil é laico e nós permitimos isso. A menininha levantou e disse: o sangue de Jesus te repreenda. A professora caiu endemoniada. A escola chamou o SAMU, a mulher estribuchando lá com o negócio. A escola começou a falar: a professora está com ataque epilético, a professora está com ataque epilético. Ligaram para a avó da menina, que o pai e a mãe estavam trabalhando. A avó chegou na sala desesperada. A coordenadora ligou e falou: sua neta tumultuou, agrediu a professora e a professora desmaiou. A avó veio desesperada. Chegou na sala de aula, Clarinha contou: vovó, a professora estava fazendo isso, isso, isso. A avó foi na sala onde a coordenadora estava, chegou bem no ouvido daquela professora, com os olhos, com o olho tudo lá para cima.
Você veio do Éden e você está querendo se infiltrar nessa escola. Aqui não. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Aquele demônio saiu na hora, professora. Não precisou de SAMU, não precisou de nada. Voltou para ver a Clarinha. A Clarinha estava contando a história de Adão e Eva. Essa é a geração. É essa geração da presença. É essa geração que não tem medo. É essa geração que é arma poderosa. Não é igual a gente. Ah não, fulano vai ficar meio chateadão, né? Tem que ter sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Não é assim não. O Lourenço veio contando pra mim que ele chegou na escola. Mamãe, falei pro Bernardo, para de fazer. Tá atraindo o demônio. Atraindo o demônio. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Também ensinei ele que o amiguinho ficava fazendo toda hora um sinal assim, sabe? Uma bolinha aqui com a mão. Lorenzo, isso daí não pode falar. Ele era pequeno. Isso daí é buraquinho do bumbum. Não pode falar. Chegou pro Bernardo na escola. O Bernardo começou. Bernardo, você sabia que isso aí é buraquinho do bumbum? Pronto. Eles não têm vergonha. É papum. A Valentina discerne. Mãe, fulana de tal tá fazendo isso. Acho que é a hora de eu me afastar. Não é igual a gente. Eles são a geração. Só que a gente precisa inculcar a palavra. Não de uma maneira chata. A gente precisa compartilhar. Lá em casa a gente faz o devocional. Se a gente tem alguma meta de oração, a gente coloca na mesa para eles ajudarem a orar. E nós lembramos dos feitos do Senhor. Olha que o Senhor fez, eu orei por isso. Olha, o papai estava pedindo por isso. Lembra que a gente orou por isso? Olha como Deus é maravilhoso. A vida com Deus é novidade de vida. Eles têm que entender que eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eles não são mais um aí, excluídos da sociedade, não. A Karina nem sabe disso. Mas eu admiro muito a Karina. Porque a Karina sempre fez questão dos filhos dela encontrarem a tribo deles, que é na igreja. Tem um evento de criança, tô levando. Tem não sei o que de criança, tô levando. Tem não sei o que na igreja, tô levando. Pergunta pro Davi. O que o Davi mais queria deixar ele de castigo, não vai na igreja hoje? Não vai no culto? Amou a palavra. Amou a presença. Amou a comunhão com os irmãos. Nós não estamos sós. Não tem porquê a gente permitir. Pra quê? Às vezes a criança chora, faz, mas mãe, não corrompa o seu coração. Não deixa que a raposinha entre. Não é não. E tá tudo bem. É estruturante dizer não. Eles não precisam ter tudo. O Lourenço ganhou um jogo lá, que o pai dele comprou pra ele. Segundo ele, que pai maravilhoso. A mãe achar que o pai é maravilhoso. Aliás, a gente já teve até uma discussão em casa que se a gente separasse os dois, iam com ele. Irmãos, o negócio tá feio pro meu lado, viu? Eu tô dando de carrasca, mas vão me agradecer em nome de Jesus. Vou ver brilhar. E aí, o que aconteceu? Até esqueci o que eu tava falando, acho que é o TDAH. Do jogo, isso, do jogo. Do jogo, todo animado, antes de ontem. Chegou hoje, jogou um pouco, mas ele tem um horário e um tempo pra jogar. Só que ele foi no piano e voltou animadíssimo. Ele nem se tocou que ele já tinha dado o tempo dele. E pediu pro pai dele que ele queria jogar com o pai. Ele estava muito na expectativa de jogar. Eu falei, Lourenço, já deu seu tempo. Mas mãe, o papai falou que ia jogar comigo, eu tô esperando desde que o papai foi trabalhar para jogar com ele. Já deu o seu tempo. Abriu aquele choro, fez um monte de justificativa. Irmãos, dói o coração? Dói. Eu fico penalizada. Mas Deus, Ele se move com o seu chilique? Não. Esperneia pra Ele que você vai fazer, Ele vai. Termina, depois a gente conversa. Né? Porque Ele é Pai. Ele dá direção, Ele traz maturidade. E eu vou acabar a palavra agora. Quanto tempo que eu tenho, hein, gente? Eu me perdi aqui no tempo. Não, 2 eu quero falar algo para vocês. Eu fiz um curso de
Na verdade, eu tive 2 aulas com esse professor, que é um ministro de libertação infantil. E ele fala uma coisa que é muito verdade: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se nós chegarmos primeiro, o coração delas vai ser do Senhor. Mas se os cananeus chegarem... Gente, eu não falei pra vocês, né, que eu pulei essa parte da mensagem, mas sabe o que aconteceu com aquela geração? Se vocês forem ler o capítulo 2 de Juízes, vocês vão ver que aquela geração se tornou desobediente, rebelde, depravada, adúltera, promíscua, mística, satanizada. Eles se tornaram cínicos, duros de coração e obstinados. E a palavra vai dizer, e cada dia pioravam mais. Essa foi a geração que entregou os próprios filhos nos altares de Moloque e de Baal, como faziam os cananeus. Entregavam, vocês sabem que Moloque era uma entidade que ficava com as mãos assim, e dentro tinha um fogo. E eles levavam os filhos para sacrificar. Eu li uma passagem de um historiador dizendo que o rosto da entidade e essa parte da barriga dele ficava contraída. E a impressão que dava quando a criança escorregava por lá é que ele sorria. Jesus vai dizer sobre os altos de Tofete: vocês sacrificaram seus filhos nos altos de Tofete. Tofete eram os tambores que eram tocados para abafar os gritos das crianças jogadas vivas dentro da boca daquela entidade. Essa geração pervertida, corrompida, sem limites, foi a geração de Israel, que não foram ensinados, que os pais foram negligentes e que as raposinhas entraram, devastaram a vinha, comeram as flores e não se viu fruto nenhum. Para terminar, eu quero dizer algo. O Senhor nos compara como águias, né? Vocês sabem que a águia, ela tem um privilégio muito grande, ela come dos altos lugares. Como poucos animais, como ela faz um ninho nos altos, ela tem o privilégio de comer as coisas dos altos, os melhores. E lá ela deixa a ninhada dela. A águia ensina os filhotes a voar. Só que antes ela protege eles lá no alto de todos os predadores. Prestem atenção. Elas protegem os filhotes dos predadores no alto. Deixam eles lá, isolados por um tempo. Quando eles começam a criar uma certa maturidade, a águia tem uma estratégia de empurrar o filhote penhasco abaixo para aprender a voar. Só que o filhote nunca fez aquilo. E quando ele está quase chegando para se espatifar no chão, a águia vem e dá um rasante e pega o filhote. Leva para cima de novo, derruba ele de novo. Quando ele está quase, ela pega isso. Ela não espera eles só baterem as asas. Ela espera eles aprenderem a voar de verdade. Nós precisamos ser como as águias. Colocar os nossos filhos num lugar alto de isolamento durante um tempo. Até os 7 anos, 90% do cérebro da criança está sendo formado. O caráter dela está sendo formado em 90%. Até os 20 anos, o córtex pré-frontal, que é a nossa maturidade aqui, que fica aqui, não foi fechado ainda. A águia só libera os filhotes depois que eles alcançam uma maturidade para voar. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento. Que nós possamos, em nome de Jesus, se você não gravar nada do que eu preguei aqui, que você lembre pelo menos de um testemunho. E faça algo na sua casa. Invista na sua casa. Jesus fala, olha, Senhor, Pai, eu oro, não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós não vamos tirar os nossos filhos do mundo, mas nós precisamos ensiná-los como viver aqui, como luz do mundo e sal da terra. Na missão que eles foram feitos. A Bíblia diz que lá em Salmos, que ainda quando nós éramos uma substância sem forma, Ele já nos conhecia. E todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Ele já tem
claro, uma missão para cada um dos nossos filhos. E Satanás sabe. O mundo espiritual todo sabe. Então, a palavra é, onde tem um ataque ferrenho de Satanás, pode ter certeza que ele vai nascer um Moisés. Um grande libertador. Amém, irmãos? Obrigada por vocês terem me ouvido. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o pastor tá onde? No banheiro.